Olá, eu sou a professora Michele Vilardi. Nós estamos começando o nosso bloco de estudos sobre a realidade do DF e o seu entorno. Essa disciplina, ela surge nos concursos com o objetivo de que, enquanto servidores públicos, nós possamos atender bem a esse público, conhecendo e sabendo das suas principais necessidades, da sua realidade e do que, de fato, como servidores, a gente tem que fazer para prestar um bom serviço público. Bom, para começo de conversa, vamos dar uma olhada aqui na tela comigo, que eu quero mostrar para vocês uma imagem. Veja lá, a gente tem aqui um primeiro mapa. Esse mapa, ele traz para a gente a amostra do que é hoje, atualmente, em 2019, a RID-DF. O que é a RID-DF? A Rede Integrada de Desenvolvimento Econômico do DF, ela é composta atualmente por 34 municípios, sendo que, olha lá, acompanhando aqui na tela comigo, nós temos Brasília e suas 31 regiões administrativas, que são o centro dessa região integrada de desenvolvimento econômico, e nós temos em torno, então, do DF, o quê? Nós temos 29 municípios goianos, que são aqui em cor clara, mas também em cor azul, e já explico o que é de diferente que tem nessas cores. E nós temos 4 municípios mineiros. Volta aqui comigo. Então, olha só, quando Brasília foi criada, a gente teve, e a gente vai conversar sobre isso mais aprimoradamente, a gente tem a atração da população de todo o Brasil para essa região. É até um dos objetivos da construção de Brasília, povoar o Centro-Oeste. Mas bem, ao redor, então, de Brasília, a gente vai tendo uma aglomeração de população que vai demandar serviços. Essa demanda de serviços, como saúde, segurança, educação, faz com que, no ano de 98, seja elaborado por uma parceria entre governo federal, que é quem tem a autonomia, quem tem a prerrogativa para criar uma RID, junto com os governos do Distrito Federal, o governo de Goiás e o governo de Minas. Essa RID, então, foi criada a partir da Lei Complementar número 94, em 1998. Então, veja só, olha para a tela de novo. O que a gente tem aqui? A gente tem, da cor clara, os primeiros municípios que compuseram essa RID. Eram a maioria goianos e 2 apenas mineiros. Bom, o que acontece? Nós temos, e no ano de 2018, e aí pode olhar comigo aqui na tela, esses de cor azul, todos esses municípios de cor azul, eles foram agregados por uma nova lei complementar que juntou à RID-DF 10 municípios goianos, vamos ver que são principalmente do norte do Goiás, e mais 2 municípios mineiros. Voltando aqui, a gente tem os municípios goianos. Volta comigo, aqui, muito bem. Então, olha só. Mas antes da gente se aprofundar e conhecer de fato o que é a realidade do DF e a realidade do seu entorno, o que pressupõe questões ambientais, questões econômicas, questões sociais, culturais, vamos conversar sobre o que e como a gente estuda essa disciplina para passar no concurso público. Então, olha lá, vamos aqui comigo. Olha comigo nessa tela em branco, por favor. O que a gente tem? Eu tô lá, pode voltar aqui comigo. Deixa eu arrumar a tela. Veja lá, a gente está estudando uma disciplina que não tem um corpo teórico formado. O que nos interessa dessa disciplina? É a gente conhecer essa realidade e a gente vai conhecê-la através da história, através da geografia, através da informação do cotidiano, disponível pelas mídias independentes e pela mídia tradicional de informação. E nós vamos conhecer a disciplina da RID e toda a realidade do DF e do entorno, então, através da mídia tradicional e da mídia independente. Para aglomerar, então, tudo isso, sugiro que você, ao estudar, faça da seguinte maneira. Bom, acompanhe o dia a dia, leia as notícias, acompanhe o jornal local, veja tudo que demandar sobre a população do DF e as suas relações também com o entorno. E, vamos olhar aqui na tela, faça o que a gente chama de estudo ativo. O que é um estudo ativo? Bora lá, volta aqui comigo. Enquanto você estiver estudando, enquanto você está assistindo essa aula, não apenas escute,
vá fazendo anotações, vá transformando essa informação que você está ouvindo num novo aglomerado, numa nova informação. Então, você está assistindo a aula, vá anotando também o que você julgar importante. Vá fazendo um resumo daquilo que você está ouvindo. Esse estudo ativo faz com que uma informação que a princípio eu estou jogando para você e você está, de repente, sem conseguir conectá-la, sem conseguir pegar essa informação e tornar em algo significativo, vai fazer com que você pegue essa informação e dê a ela uma amarração, dê um encaixe numa teia. Você pega o conhecimento, e isso você pode usar com a nossa disciplina e com todas as demais. Tudo que você tornar significativo, tudo que você conseguir aprender e guardar de fato, isso vai ser um conhecimento que você não perde mais. E esse é o nosso objetivo. Porque pensa comigo, a gente tem uma demanda muito grande de matérias para estudar até o final do edital, até vencer todo o conteúdo do concurso. Então, o que a gente tem que fazer? Tornar o mais significativo possível para que a gente, então, não perca, não vá perdendo. E como que você faz isso? Primeira coisa, então, vem comigo na tela, é não apenas ler, ouvir e escutar, mas é você pegar esse conhecimento e torná-lo em produção. Estou escutando e, ao mesmo tempo, estou escrevendo. Estou escrevendo e estou, ao mesmo tempo, grifando, marcando. Muito bem, eu torno, então, meu estudo em produção. Depois, essa minha produção vai se tornar parte do meu material de revisão. Então, eu preciso, vamos lá, material de revisão. Eu preciso, então, pode voltar aqui comigo, o quê? Eu preciso ouvir as informações, eu preciso pegar essas informações, trabalhar com elas, fazendo um resumo, fazendo anotações de tópicos, pegando esse resumo e esse tópico, transformando numa linha do tempo, transformando em flashcards, transformando num mapa mental, e depois eu preciso pegar essa informação que eu estou tentando tornar significativa, presa, amarrada naquilo que eu já sei, dando a ela contexto, significado, e eu preciso colocar esse meu novo conhecimento em prática. Como é que eu coloco? Volta aqui comigo na tela. Eu preciso colocar esse meu conhecimento em prática através de exercícios. Bom, pode voltar aqui comigo. Como assim com exercícios? A gente precisa fazer. Professora, mas RID-DF é uma disciplina, atualidade sobre a realidade do DF, que não tem tantos exercícios assim. Não é comum, as bancas não cobram tanto. É verdade. E a gente vai aqui, ao longo do nosso curso, trabalhar com a maioria dos exercícios que já foram aplicados nos concursos. Mas o que a gente precisa, então? É ir em busca de novos exercícios. E aí eu estou aqui como uma parceira com vocês. A gente vai fazer muitos exercícios inéditos. Vamos cobrar, vamos pensar junto. Como que a nossa banca, e aí no caso, vamos pensar no CESP-SEBRASP, como que ela cobraria esse assunto? Da onde que seriam as amarrações feitas para eu entender esse assunto? Como que ela vai me cobrar? E é isso que a gente vai fazer. Então, você vai fazer vários exercícios. Então, se você estudou 1 hora, faça uma anotação dessa 1 hora, faça um resumo, produza algum material disso que você ouviu, que você leu, que você escutou, que você assistiu. Em seguida, aplique em exercícios. Veja se você acertou, faça um balanço, se você acertou muito, se você errou muito. E aí, volta aqui na tela, depois de feito isso, vamos fechar o ciclo. Como é que eu vou fechar, então, esse ciclo? Lá na tela comigo, vou fechar da seguinte maneira. Eu vou retomar os pontos fracos. Os pontos fracos. Que eu descobri como? Como que eu descobri esses pontos fracos? Aqui comigo, de volta. Descobrir eles através dos exercícios. Então, é claro que se você está vendo pela primeira vez um assunto, você vai demorar muito mais tempo tendo contato com o conteúdo para depois produzir o material e depois chegar nos exercícios e aí identificar seu ponto fraco. Mas quanto mais você repete, quanto mais você faz isso, mais você fixa o conteúdo, mais o conteúdo se torna significativo, quanto mais você revê e aí você começa a poder estudar de volta esse assunto. Só através do seu material de revisão, você já parte para a aplicação de exercícios e você começa, então, a sanar os pontos fracos. Se ficou tudo muito em dúvida, se não está claro, retoma a aula, retoma a leitura, vá ler o PDF, vá
entrar em contato, tirar as dúvidas diretamente com o professor, se tiver o canal disponível. Então, dessa maneira, a gente torna o nosso estudo, e vamos lá na tela, a gente torna ele significativo. E é isso que a gente precisa fazer. Se não tiver significado, se o nosso assunto que nós estamos estudando, volta aqui comigo, não for algo que você consiga guardar, o que vai acontecer? A gente vai ouvir aqui essa aula, vai passar os primeiros 30 minutos do bloco e amanhã a gente se lembra muito pouco. E a gente não pode perder tempo. Bora ganhar tempo com isso. Muito bem. Então, qualquer dúvida, eu me coloco aqui à disposição para vocês entrarem em contato. O meu e-mail é profmeolve@gmail.com. Depois eu coloco aqui no final da tela para vocês poderem anotar. E aí pode entrar em contato, claro, sobre a nossa disciplina de fato e também sobre todos esses passo a passos para a gente tornar o nosso estudo mais significativo. Sabendo disso, então, pega aí papel e caneta na mão, não assiste apenas por assistir, vá anotando, vá fazendo suas observações da aula, pega os slides impressos, vá acompanhando, fazendo as observações. Vamos dar sequência. Então, olha lá. A RID-DF, então, que faz parte, que é a lei que institui, então, todo esse entorno de Brasília de maneira parceira e que demanda, então, dos serviços públicos, o que acontece? Ela foi criada, como eu já havia dito, olha lá na tela, pela Lei Complementar número 94/98. Ela foi regulamentada por esse decreto aqui no DF, decreto 2710/98, e no ano 2000, olha lá, esse decreto dá todos os moldes, tudo que é de objetivo, como é que ela vai funcionar, em parceria com o governo de Goiás, com o governo do DF e com o governo de Minas. Muito bem. E aí, no final, olha lá na tela, a gente tem que no ano de 2018 foi então acrescentado 10 novos municípios goianos e 2 outros mineiros. Por que é importante a gente prestar atenção nisso? Volta para mim. Foi alvo já de cobrança em concursos. Então, no último concurso da Secretaria de Educação para professor substituto de contrato temporário, estava lá. Tinha acabado de sair na mídia essa informação, tinha sido amplamente divulgado pelos meios de comunicação e estava na prova. Então, por isso que a gente tem que estar rotineiramente acompanhando as notícias locais para estar sempre antenado. E como é que a gente tem esse passo? Professora, eu tenho que prestar atenção no noticiário desde quando? Então, vamos tomar como parâmetro entre 4 e 3 meses antes da prova. Claro que se não for uma informação de grande impacto, igual essa, a gente vai trabalhar agora para sempre, porque alterou a nossa RID-DF, né? A nossa composição. Mas, de maneira geral, vamos prestar atenção nas informações entre 4 e 3 meses anteriores antes da prova. Muito bem, então vamos lá. Quais são os objetivos da RID-DF? Para que ela foi criada? Essa região integrada de desenvolvimento do DF. Para o quê? Qual é o objetivo? Quais são as funções? Então, olha lá. Olha comigo na tela. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Isso aqui, e aí pode voltar comigo, isso aqui é o geral. De maneira ampla, o que a RID objetiva. Então, a gente vai executar planos nacionais e regionais para ordenar esse nosso território, para desenvolvê-lo de maneira econômica e de maneira social. Isso a gente faz, é o que espera-se que seja feito pelos governos, né? A gente vê problemas rotineiros relacionados a transporte público, a pressão do sistema de saúde. Nem tanto quando a gente pensa em educação, mas sim, a gente tem essas questões demandando os governos, e um às vezes empurrando para o outro, problema de um, problema de outro. Mas então, se esse é o modo geral, como é que eu ataco? Como é que eu objetivo isso? Através de, vai comigo na tela. Então, olha lá. Isso quer dizer que eu tenho que trabalhar a infraestrutura dessas regiões, eu tenho que melhorar. Pode voltar comigo. Presta atenção lá. Eu tenho que melhorar as cidades do entorno na sua infraestrutura, de maneira geral, para que as pessoas que lá moram consigam ser atendidas naquele mesmo local. E se o governo, o município daquela região, daquela prefeitura, não tem como, aí entra a parceria, junto com os demais componentes da RID. Pode ser um estado, se for um goiano, junto com Minas e Distrito Federal, se for um mineiro, Goiás e Distrito Federal. Muito bem.
Olha lá na tela. Então, eu vou ter a preocupação com a infraestrutura, com a geração de empregos e capacitação profissional. Vou ter preocupação, vou ter que desenvolver o saneamento básico, o abastecimento de água, a coleta e o tratamento de esgoto e o serviço de limpeza pública. Veja lá, volta comigo. Isso é uma demanda nacional. A gente tem, em todo o Brasil, metade da população não tem acesso a saneamento básico. E isso gera custos altíssimos, principalmente ligados à questão da saúde pública. Então, sim uma demanda muito importante que precisa ser trabalhada pelos governos, mas a gente não vê grande impacto ainda nessa área. Então, vamos voltar lá. Uso, parcelamento e ocupação do solo, transporte e sistema viário, proteção ao meio ambiente e controle da poluição ambiental, aproveitamento de recursos hídricos e minerais, saúde e assistência social, educação e cultura, produção agropecuária e abastecimento alimentar, habitação popular. Então, olha lá, veja comigo, isso aqui são maneiras, então, de como o objetivo da RID ser alcançada. Eu tenho que desenvolver todos esses aspectos que nós falamos aqui um por um. E aonde que está isso? Na nossa lei complementar. Então, é uma obrigação, está por lei descrito que os governos precisam se empenhar nessas demandas. E aí a gente vê que atende a população na infraestrutura básica do local onde elas moram, no seu direito de ir e vir através do transporte público, em educação, cultura, no ordenamento do território, através de ocupação legal, através da construção de moradias populares ou não, mas a gente tem então um ordenamento, a civilização desse entorno, para que a presença do Estado de fato exista, tanto no DF quanto nesses demais municípios. Para a tela. Ainda faltou serviços de telecomunicação, turismo e segurança pública. Muito bem, então vamos alcançar, vamos lá. Quais são os dados geohistóricos que a gente tem no Distrito Federal? Então, acompanhando aí na tela. A gente tem, agora a gente vai ver um panorama, pode voltar aqui comigo? A gente vai ver um panorama geral do que compõe o Distrito Federal. Vamos fazer aqui um roteiro de informações que ao longo do nosso curso nós vamos aprofundar. Então, vamos acompanhar na tela. A área do Distrito Federal é de 5.779 km², é uma área determinada, não muda. A gente tem altitude de cerca de 1.000 metros, é a cota 1.000, que foi escolhida lá durante a escolha do local onde o DF ia ser construído. Então, o ponto mais alto é o Pico do Roncador, que fica a 1.341 metros, localizado na Serra do Sobradinho. E aí, essa Serra do Sobradinho, apesar do nome, não fica em Sobradinho, fica na cidade de Braslândia. Já foi alvo também de prova. Então, vamos lá. O nosso relevo é predominantemente plano, a gente está no Planalto Central. O nosso bioma é ocupado totalmente pelo Cerrado, apesar do Cerrado ter subdivisões, mas nós vamos conversar sobre elas nas nossas próximas aulas seguintes. De hidrografia, o que nós temos? Olhando aí na tela. A gente tem várias informações importantes que costumam ser cobradas nas provas. Mas a gente tem aqui, esse aqui é o núcleo da informação mais importante que nós temos acerca da hidrografia no DF. Então, vamos lá. A gente tem aqui 7 bacias no Distrito Federal. Pode voltar aqui comigo. A gente tem 7 bacias no Distrito Federal. Essas bacias, elas vão alimentar 3 outras bacias importantes a nível nacional e também a nível continental. Então, veja bem, olha comigo lá na tela. A bacia do Rio Preto alimenta o Rio São Francisco. Rio São Bartolomeu, Corumbá, São Marcos e Descoberto desagam nas bacias das regiões hidrográficas do Paraná. O Paraná vai virar a bacia Platina. E o Rio Maranhão alimenta a região hidrográfica do Tocantins-Araguaia, que depois vai desaguar lá na bacia amazônica. A gente tem aqui, então, no DF, nessa região central do Brasil, o nascedouro. A gente não tem aqui rios caudalosos de grande volume circulando, mas a gente tem rios perenes, e a gente vai conversar sobre isso com mais detalhes, que correm o ano todo e que as suas principais nascentes desses rios a gente encontra aqui na nossa região. Por isso é tão importante a proteção e o cuidado e o desenvolvimento dessa área de maneira responsável, porque
essas grandes bacias hidrográficas dependem, então, do nosso cuidado, do uso do solo, do nosso terreno, para manter essas nascentes vigorosas. Qual a próxima informação? Lá na tela. A nossa população estimada em 2018, está lá, ó, quase 3 milhões, mas não é de 3 milhões. 2.974.703 pessoas. Volta comigo. A gente já teve uma perspectiva de mais de 3 milhões de habitantes, mas houve uma redução dessa perspectiva. Por quê? Essas são estimativas, são dados coletados pelo IBGE, e o que se observou? Que o custo elevado de vida no DF fez com que a população migrasse para o entorno, fosse comprar seus imóveis, fosse morar, então, consumir, buscar o comércio local e se fixar na região do entorno, o que fez com que a nossa estimativa populacional, então, reduzisse. Aqui no DF também, nós não temos uma alta taxa de natalidade. As mulheres no Brasil as mulheres em Brasília têm poucos filhos, em torno de 1,6 filhos por mulher, mas a nossa população não ultrapassou os 3 milhões, então, como a princípio era esperado lá em 2017. Por quê? Porque a população foi obrigada, então, a migrar para o entorno, por conta das condições, por causa da crise econômica e das condições de vida. Muito bem. Seguindo, olha para a tela. A nossa densidade demográfica aí é de 444,66 habitantes por quilômetro quadrado. A gente está levando em consideração o total da população de 2010, que são os últimos dados atualizados que a gente tem do IBGE. A nossa renda per capita é de R$ 2.460 por pessoa, vendo que, é claro, volta aqui comigo na tela, vendo que aqui no DF a gente tem um alto índice de desigualdade. Então, essa média aqui, para ser feita, a gente tem pessoas que vivem abaixo da linha da miséria e a gente tem pessoas com super salários, né? Como ela foi construída. Então, retornando para cá, o nosso índice de desenvolvimento humano, o nosso IDH, como é que ele é? Ele é alto. Então, olha lá. Nosso IDH é alto. Ele vai de 0 a 1, é um IDH alto, e ele está em 0,824. Pode voltar comigo. O que acontece? A gente vai também se aprofundar nesse assunto, mas eu quero que você perceba que a gente tem uma renda alta no DF, em algumas regiões administrativas, uma qualidade de vida semelhante a países europeus, países de excelente qualidade, mas a gente não tem isso por toda a Brasília e muito menos pela região do entorno. Essa característica, então, ela é muito restrita a alguns centros. Brasília é muito guetificada. A gente vai ter isso, então, em algumas poucas regiões administrativas. Mas aí a gente traduz isso para uma generalização, né? Brasília, sim, tem um bom IDH. Volta para a tela. O aniversário de Brasília, ela foi inaugurada lá no dia 21 de abril de 1960. A gente tem como patrimônio cultural da humanidade, Brasília se tornou em 7 de dezembro de 1987. Então, volta para mim. Brasília é uma das poucas cidades, se não a única, cidade que é tomada como patrimônio cultural da humanidade, que não é uma cidade secular, que é uma cidade nova. E ela foi tombada justamente pela sua modernidade, pela sua inusitada forma de ordenar os serviços, a população, a vida dentro da cidade. É esse conjunto urbanístico que é tombado, que é pela Unesco considerado Patrimônio Cultural da Humanidade. E aqui a gente tem, então, hoje, atualmente, na nossa Brasília, que ela não pode ser subdividida em municípios, ela precisa ser uma unidade, é a menor unidade do Brasil e ela precisa ser mantida assim, ela não pode ser subdividida em municípios autônomos, mas ela é atualmente subdividida em 31 áreas chamadas de RA, regiões administrativas, com a sua área delimitada, com as suas poligonais, né, com as suas administrações, uma região administrativa com certa autonomia para se organizar, para ajudar no governo de Brasília. Então, muito bem, lá na tela, a gente tem a lista das 31 regiões administrativas. Olha lá, tem algumas marcações, vamos aqui dar uma apagadinha nelas, só um minuto. Então, vamos lá. Presta atenção comigo aqui nessa tela. Eu quero que você perceba, a gente tem uma lista, então, das 31 regiões administrativas. A gente tem aí as 31 regiões administrativas. O que a gente quer fazer, então, aí nessa tela? Eu quero que vocês acompanhem comigo que
foram criadas as 8 primeiras regiões administrativas. E a gente vai ter a última, a FERCAL, a região administrativa de número 31, criada em 2012. Volta comigo aqui na tela. O governo atual, assim que ele tomou posse, ele falou que tem a intenção de criar novas regiões administrativas. Vamos acompanhar, então, para a gente verificar se novas regiões administrativas de fato vão ser criadas. Uma delas era o Arapuanga, em Planaltina. Ele sugeriu umas 3 ou 4 novas regiões administrativas. Tudo isso gera um custo, uma demanda para o DF, porque tem que criar novas regiões administrativas, né? A gente precisa de administrador e de toda a equipe para gerenciar aquela cidade, mas enfim, vamos acompanhar se a Câmara Legislativa aprova ou não. Então, vê comigo. Aqui, o que você tem que prestar atenção aqui para levar para a sua prova? Que a gente tem a incorporação em 64 de 8 primeiras regiões administrativas, e aí a gente vai tendo ao longo, então, dos anos, a divisão. Essas divisões vão acontecendo de acordo com a necessidade. Pode voltar aqui comigo. De acordo com a necessidade do lugar. A demanda populacional por escolas, por hospitais, por ordenamento, por organização, e aquela região organizada por um administrador, dando conta ou não do serviço, e também por interesses políticos. A gente sabe que existe no DF cabides eleitorais, né? E as regiões administrativas foram, ao longo de muito tempo, utilizadas, infelizmente, para colocar cabos eleitorais para trabalhar. Então, a gente tem, hoje, atualmente, a expectativa de outras regiões ainda administrativas serem criadas. A gente precisa acompanhar na mídia para saber se isso vai acontecer ou não. Muito bem, a gente vai dar uma paradinha nesse bloco por aqui. Eu espero você para a gente dar sequência nos nossos estudos sobre a realidade do DF e o entorno no nosso próximo bloco. Aguardo você. Até lá!